Falamos diretamente do bairro Canabarro, estamos na sede social do clube, ao lado do campo, e já estamos com a taça e com os campeões da categoria aspirantes. Primeiramente, boa noite a você que nos acompanha. Daqui a pouquinho vai chegar mais colegas aqui para participar, vai ter mais pessoal do aspirante, titulares, e hoje o programa será recheado de canabarrense. Boa noite, Edmundo Lima. Boa noite, Bianca. Boa noite aos colegas de esporte que estão aqui presentes, campeões ontem, né, Sérgio? Estamos aqui com o Fel, o Lucas, o Jeff e o PK. Ontem a gente já conversou um pouquinho com alguns. Quero parabenizar vocês pelo título de ontem e que essa caminhada continue, Sérgio, com esses guris que estão surgindo e alguns mais velhos aí, que nem o Lucas, que está se despedindo, então, pelo mínimo do Intermunicipal, que pro ano que vem eu acho que ele não consegue jogar, infelizmente. Vamos começar então. Eu vou trazer para a conversa o Sérgio, técnico da equipe, junto com o Gui Plácido, que deve estar chegando daqui a pouquinho. Sérgio, como é que foi para vocês serem campeões no dia de ontem? Muito boa noite a todos. Bom, ser campeão, eu não vou mentir, é o segundo ano que a gente está junto com os guris do Canabarrense e foi algo muito, muito incrível ontem. Foi muito incrível, porque a reação desses guris no segundo tempo para nós, eu disse ontem, o que eles fizeram dentro de campo foi algo diferente. Eu entrei dentro do vestiário no intervalo, cabisbaixo, eles viram, e eu senti a dificuldade que estava. Mas esse título só trouxe para nós, como eu falei ontem, o que a gente é capaz de fazer. Esses guris são especiais, eu levo eles praticamente como uns filhos para mim, que eu sou o mais velho de todos. Então, para nós, que nem para mim, para o GG, para o Gui, da maneira que nós começamos o campeonato no início do ano, até com o pessoal do 11 Amigos, nós comentamos no programa um dia, eles também acharam que não ia conseguir fazer time e a gente fez um time bom, muito bom. E no começo do campeonato a gente teve muitas perdas, né? A gente teve o próprio Vesso que fraturou o nariz, ficou fora, voltou só nas finais. Nós tivemos muitas contusões do Fel de joelho, né? E também o Diego. Também tivemos um menino que foi pro quartel, acho que jogou 2 jogos só. Então as dificuldades estavam aí, cada jogo apresentava mais. Mas a gente mostrou que a gente é capaz, montando mesmo com esses desfalques, nós tínhamos um grupo muito bom. Vamos trazer agora o Chubasa, Lucas, né? A gente costuma chamar de Chubasa, carinhosamente, pelo apelido. Como é que é para ti poder ter sido campeão, Lucas, sabendo que é o teu último ano na categoria aspirantes? Claro que a tua carreira recém começou, mas se persistir essa questão da idade, é teu último ano nos aspirantes. Boa noite. Boa noite, boa noite. Primeiramente, desejar uma boa noite aos demais colegas, a torcida do Canabarrense, que ontem fez uma festa linda aqui pra gente no clube. Então, como o Sérgio comentou, é um sentimento especial. Sobre ser campeão, acho que era uma coisa que a gente devia pro Sérgio. Era uma coisa, algo que eu trouxe dentro do vestiário no primeiro jogo da final, que o sentimento que o Jefferson estava junto no regional, acho que o PK não estava, né? Enfim, o que a gente viu dentro do vestiário lá em Capitão, quando a gente foi eliminado no regional, muitos falavam que a gente tinha o melhor time no regional, bom, enfim, e a gente nem ter classificado, a maneira que esse cara estava dentro do vestiário abalado, era algo assim que tinha que ser falado, tinha que ser, expressado. E foi justamente uma das coisas que a gente falou dentro do vestiário no primeiro jogo. E ontem, como ele comentou, quando deu o intervalo, a gente sentia, eu até comentei com o Ian não tá aqui ainda, mas a gente comentou assim que parecia que tava todo mundo assustado, sabe? E eu cutuquei no Ian assim, tá todo mundo assustado, o que tá acontecendo? Nosso time não é isso. E como eu comentei com o Edmundo, cara, tu me perguntaste dos pênaltis, né? Se a gente tinha treinado, algo assim, e eu tava muito tranquilo dentro do vestiário. Eu tinha total confiança no nosso elenco.
E eu sabia que, tipo, por ser o meu último ano, não sei, talvez ser um pouco mais maduro que os demais, eu tinha muita tranquilidade, assim, que as coisas iam acontecer. Infelizmente, no primeiro tempo, a gente não fez um primeiro tempo bom, não fez. Mas, enfim, eu estava muito tranquilo que as coisas iriam acontecer no decorrer do tempo. E a gente fez o primeiro gol, as coisas começaram a dar tudo certo pra gente, vamos dizer assim. E é gratificante demais ganhar e ganhar do lado das pessoas que a gente gosta de estar. Nosso time tem uma base ali, a gente tem um grupo, o Serrinha, até mandar um abraço pra galera aí, que era a base do nosso time, vamos dizer assim. E aí a galera veio de fora, assim, se abraçou, e a união do nosso time era uma conexão, assim, incrível. Eu nunca vi algo do tipo, assim, todos os jogadores têm a mesma união, a mesma amizade, sabe? É algo gratificante demais, ainda mais por ser o último ano, né? É algo, assim, inexplicável mesmo pra mim. Vou perguntar então pro Jeff lá, botar ele na roda aí da conversa. Jeff, ontem foi atribuído a você a falha no primeiro gol, no gol do 11 Amigos. Depois, a reação... Ainda mais que o título, né? Numa final de campeonato. E agora eu vou perguntar pro Fel. 16 anos isso? Ontem eu até perguntei pro teu tio Cristiano se você era gremista colorado, ele me falou que tu é gremista, mas eu falei, ele deve ter olhado algum vídeo do Índio no final do Mundial de 2006, com os lábios sangrando e com aquela bondade. Mas para você, o que se passa, assim, para ti ser campeão com 16 anos com o Canabarrense, e saindo ainda atrás no resultado, e depois o time ter aquela força de buscar essa virada e a conquista do título? Boa noite a todos aí que estão aí na live, presente aqui. Para mim, muito gratificante, né? Ser campeão com o Canabarrense, primeiro ano jogando, sem um pouco de experiência ainda, né? Por ser o primeiro ano. Mas é gratificante ver toda a torcida ali torcendo e apoiando a gente até o minuto final. E graças a Deus tudo certo, né? Conseguimos a virada. Também acho que a gente começou um pouco abaixo no primeiro tempo. Nosso time começou um pouco nervoso. E graças a Deus, no segundo tempo a gente voltou melhor, conversando no vestiário. E vimos que a gente podia melhorar e saímos campeão. Agora o PK também, autor de gol no primeiro jogo da final, né, PK? Você esteve com a gente lá no terceiro tempo conversando sobre isso e, novamente, no segundo jogo da final, consegue fazer o seu gol novamente. O camisa 9 que usa 5, como é que é aquela meu 9 frase usa que 5. ficou? O meu 9 usa 5, é mais ou menos isso. Aconteceu de novo, né, PK? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho na importância desses gols e também o que aconteceu no intervalo do jogo, porque o jogo estava 1-0, placar adverso, até o momento campeão era o 11 Amigos. O que aconteceu ali no vestiário que vocês voltaram diferente e conseguiram reverter na segunda etapa? Boa noite. Boa noite, primeiramente, uma boa noite para o pessoal da integrante da mesa aqui e os ouvintes também. Eu gosto de brincar que eu deixei os gols para a final, né? Porque no campeonato todo não tinha saído nenhum, então saiu os dois na final, então foi muito maravilhoso para mim, né? Mas tu me perguntaste ali do vestiário. Se eu for sincero, eu vou dizer que não foi falado nada de diferente. Como o Chubasa falou ali, a gente entrou para baixo porque a gente sabia o que a gente estava fazendo errado. A gente sabia que aquilo não era o que a gente tinha feito o campeonato inteiro. Então, tanto que o Sérgio não falou mais nada pra gente. Então, aquilo bastou para cada um botar o dedo na consciência e se puxar um pouco a mais. Porque não adiantava a gente fazer tudo que fez no campeonato e chegar na final e não se entregar para dar isso para ele. Entende? Então, acredito que veio assim com o pessoal, todo mundo se motivou e deu o gás a mais que precisava. E como o Chubasa falou, que estava tranquilo nessa questão ali, eu já estava apavorado, sendo sincero, porque pênaltis é loteria. Então, se a gente puder não deixar chegar nos pênaltis, a gente não deixa na mão da sorte, né? Mas eu senti realmente ontem, quando saiu para o intervalo, até chamei o Alan para falar com ele não quis falar, veio para o vestiário, e ele era um dos que pedia para não dar aquela bola alçada direta lá pro atacante, principalmente pro Ian e pro Jundiá. Várias bolas jogadas por cima e a defesa do 11 Amigos estava bem postada. Você agora confirma que o time então estava nervoso mesmo e aquela pressa de tentar empatar? O Sérgio pode responder também.
Na verdade, realmente estava muito nervoso. Quando eu te falei que nós estávamos ansiosos, com todo respeito, nós achávamos que nos ia matar o jogo em 15 minutos. E não foi assim. Eles se postaram de uma maneira que tudo deu errado. E aí, naquele momento, acho que era uns 35 minutos, eu acho, nós conversamos entre nós ali fora e surgiu a ideia de nós tirar um lateral e jogar postado com 3 zagueiros, liberando mais o PK para chegar mais na frente, junto com o Cauã Meirelles entrando para que a bola pudesse circular mais entre eles ali e não aquela bola rifada sempre para frente, que com aqueles 2 zagueiros altos nós não ia ter o êxito de marcar. E quando o Meirelles entrou, nós jogamos mais próximos, a bola começou a chegar mais redonda no Jundiá, tanto que quando nós entramos no segundo tempo, se você pegar a filmagem, o Jundiá fez uma jogada pelo lado esquerdo que ele limpou e bateu ela de canhota. Ali eu disse, bom, é o começo. Mais volume de jogo, cansando realmente a equipe dos 11 amigos, que também não se entregou até o final. E a gente foi muito feliz no gol do Jeff, depois o gol do meu 9, que não é mais 9. E é só parabenizar a equipe, é emocionante trazer esse título, fazer história, trazer caras novas pro Canabarrense, essa gurizada nova que tá aqui, trazer gente nova para cá. Eu acho que o principal objetivo é esse do clube. A gente percebe muito na fala de vocês, na fala do torcedor, nas lives, inclusive, no programa Terceiro Tempo, o pessoal participando da união da equipe do Canabarrense. A gente pode dizer que a chave do Canabarrense... Ultimamente passa pros guris, a gente brinca das quintas-feiras, de estar aqui no clube, se reunir, mas eu acho que é o que mais traz a união pro domingo, a gente estar aqui na resenha e tudo mais. A união foi uma peça-chave pro nosso título. Perguntando para você agora, Guilherme, boa noite. Cumprimentar, parabéns pelo título. Ontem, a gente comentava aqui com o Jeff, há pouco, como foi para ele sair daquela falha, que foi dito que foi ele, né? Mas isso acontece no futebol. Depois para a glória, ao fazer o primeiro gol. E eu percebi durante o jogo, não sei se foi pedido de você ou do Sérgio, para que o Wessel fizesse uma cobertura maior. Isso foi comentado durante a linha da partida, depois de 1-0? Na verdade, que nem eu falei, com a entrada nós tirando o lateral, na verdade o PK foi solto, e o Wessel fazer mais uma cobertura, né? Porque a ideia no começo, nós entre os 3 ali e o Paulo Freixo, nós tínhamos uma outra ideia, né? E aí nós ia ter que segurar o PK mais. E aí nós não ia ter essa bola chegando, né? Esse cara chegando, um cara a mais lá na frente, um cara com força, né? Então, que nem eu falei, a ideia era outra, só que no momento que aquela bola alçada na frente, sempre aquele lançamento de profundidade não estava dando êxito para nós, a gente não ia conseguir chegar com qualidade para finalizar. Então, o que a gente fez? A gente tirou um lateral, segurou um pouquinho o Wessel para fazer a cobertura, liberando mais o PK, certo? E aí tu jogando com 3 defensores, que também saiu mais, o Guilherme Rives saía muito bem também. E se vocês forem olhar o jogo em si, a ideia era tirar o Wessel. E aí eu segurei, né? E eu disse, pá, mas... E o menino, depois do segundo tempo, deslanchou. Tu viu que ele, né, conseguiu fazer uma partida bem diferente. E isso também é a importância do grupo unido. Parabéns para vocês, mais uma vez, vocês que chegaram mais tarde aí. Mas agora eu vou perguntar pro Jundiá. Eu vi que uma certa altura lá, alguém foi na direita lá, cruzou, o Jundiá mergulhou, mas não conseguiu fazer o gol. Mas os teus colegas te cansaram ontem de tarde, né? Boa noite. Boa noite a todos. Foi o PK, fez Sim, disse que foi forte ainda, tá de sacanagem. fez a jogada bonita pela direita lá. Infelizmente não consegui chegar, mas faz parte.
Sobre a questão do cansaço ali, a gente entende o momento do jogo, tem momentos que vai ser bola longa, tem que correr, tem que se doar ao máximo para tentar ajudar a equipe de qualquer maneira possível. Entendeu? Tem partes do jogo que tem que acalmar mais, tocar mais a bola, mas tem momentos que tem que ser aquela bola longa ali até para desafogar um pouco mais, porque o outro time desse também tem qualidade. E antes, o Chubasa trouxe uma questão do regional do ano passado. Daqui a pouco, os demais aqui, quem quiser falar, só levantar a mão, a gente passa o microfone, tá? Você falou da questão de um jogo que foi crucial para vocês contra o Sete, lá em Capitão. Olhando para o campeonato intermunicipal, teve algum jogo assim que vocês pensam que foi um jogo chave para mudar o campeonato mesmo? Assim, teve algum momento durante o campeonato que vocês pensaram, alguma coisa que foi isso que mudou para o Canabarrense chegar no título? Eu acho que, Bianca, desde o primeiro jogo a gente iniciou o campeonato muito bem. A gente fez 2 primeiros jogos muito bons, assim, muito acima da média. E foi a cara que o segundo quadro do Canabaense iniciou. E aí vem o jogo que tu me perguntaste. Foi o nosso jogo contra os 11 amigos lá em Poço das Antas. Um jogo assim que o Paulo Freixo, na roda, antes do jogo, né? Ele descascou a gente. Pra não falar uma palavra por causa da transmissão, né? Ele descascou a gente, porque a gente tava numa soberba, sabe? Tipo, com toda a humildade do mundo, a gente tava soberba, achando que a gente ia atropelar todo mundo. E o jogo começou e aconteceu justamente o que o Paulo Freixo falou pra gente dentro do vestiário. Quando a gente acordou, tava 3-0 pro 11 amigos. E no primeiro jogo aqui, dentro da nossa casa, a gente ganhou de 3 ou 4-0 deles, ao natural. Enfim. E aí, fomos pro vestiário no intervalo, e aí a mijada pegou. Aí a gente conheceu o lado, vamos dizer, lá do pai, do Sérgio, do Gui, do Paulo. Aí a mijada foi grande. E foi um jogo que, para ser a virada, vamos dizer assim, não dá pra a gente entender. Foi um jogo que a gente perdeu. Enfim, 3-0 a gente foi. O Jefferson fez um golaço ainda, foi expulso depois, né? Juvenil. E aí, com 1 a menos, a gente foi e buscou o resultado. A gente buscou o resultado, 3-3. E aí, no finalzinho do jogo, no último lance do jogo, uma infelicidade do nosso time, a gente acabou fazendo um gol contra. Mas eu tenho total certeza que foi aquele jogo que fez a gente botar os pés no chão e não deixar acontecer o que aconteceu no regional. Porque era justamente o que aconteceu no regional. A gente ganhou o primeiro jogo, a gente achou que a gente ia atropelar todo mundo. E aí, outra situação do regional que foi mudada foi a questão do grupo. O nosso grupo era muito fechado. Teve o gurizada ali que jogou 30 minutos o campeonato todo e todos os jogos a gente estava unido, todos estavam no jogo. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer e é um dos motivos, eu acho, que ter acontecido, nós ter ganhado o troféu, claro, e ter sido diferente do que foi o regional. Alguém de vocês aqui foi o primeiro campeonato jogando no Canabarrense? Ou vocês já jogaram nos outros anos primeiro campeonato? Então, vamos ouvir. Vamos esperar ele se acomodar. Então, boa noite a todos. Bom, primeiramente que é o meu primeiro ano, querendo ou não, jogando no campo. Porque, como todos me conhecem, eu me criei no salão, desde pequeno, sempre foi salão. Já joguei campeonato com o Gui no salão. Chegamos à tão sonhada final e, infelizmente, o título não veio. Mas, quando ele me mandou mensagem me perguntando se eu queria uma oportunidade, eu falei, não, vamos lá, vou vestir a camisa. Fui conseguir fazer o que eu queria, que era ter um título com o Guilherme. Vamos trazer mais para a conversa, vamos lá. Primeiramente, então, boa noite, tá? Gente, claro, não é todos sempre que tem a fala, tá? Mas, primeiramente, sempre agradecer a diretoria, tá? Gurizada, meu primeiro ano aqui no Canabarrense, tá? Agradecer ao Sérgio, estava lá no meu serviço um dia,
cara, digamos que à toa, o Sérgio chegou lá, Valca, fecha com nós esse ano. Eu, cara, abriu o sorriso. Ele falou então que eu ia fechar agora esse ano com o Canabarrense. Cara, primeiramente agradecer, tá, Sérgio, pela oportunidade. Primeira reunião que a gente teve, primeira resenha, digamos, já foi logo explicado que o vestiário do Canabarrense é diferente. Cara, primeiro ano foi lindo, lindo. A experiência, tudo. Agradecer primeiro, então, a diretoria, depois, então, a parceria que a gente fez, tá? Todo o elenco, gurizada, todo jogo a gente estava junto, tá? Não foi só um, não foi dois, eram todos aqui, tá? Sim, então, primeiro ano Canabarrense, agradecer e parabéns para nós. Não eram todos que tiveram a mesma minutagem, cara, isso faz parte de um time. Alguns jogando uns minutos a mais, uns a menos. Particularmente, eu fui feliz, então, em um jogo. Eu tive a felicidade de entrar contra o Ouro Verde, tá? Numa posição que eu não sou acostumado no campo, cara, foi um lance, acontece, fiz um gol. Mas, claro, não é isso que ganha o campeonato. A gente ganhou como um time, como todos jogando, todo mundo arrastou a bunda no chão. Gente, muito obrigado, tá? O time, a diretoria, GG, Sérgio, Gui, cara, que seja então o primeiro ano de muitos, que a gente traga muitos títulos, tá? Sérgio, a gente se arrepia escutando isso, porque são jogadores que estão tendo a primeira oportunidade, e aí eu vi um jogador falando isso, sabendo que daqui a pouco ainda não era o momento, ele ainda não... se emociona, né? Mas antes do Sérgio falar, a gente vai para o intervalo no FM, seguimos aqui no YouTube, daqui a pouquinho a gente volta no 96.9. Sérgio, como é que é para ti ouvir uma declaração dessas de um jogador? É importante, né? Cara, é de se emocionar mesmo. É de se emocionar. E é uma história bem verídica, tá? Eu tava fazendo minha renovação da carteira. E a gente já se conhecia, né? Eu disse pra ele, quantos anos tem? Quer jogar com nós? Aí ficou meio... Digo, vai lá conhecer, vamos, né? Estamos fazendo um grupo, né? Tem uma proposta. E ele aceitou. E esse gol que tu falou ali, aconteceu? Não aconteceu. Não aconteceu, o Gui te botou numa fumaceira contra o Ouro Verde lá no Gaúcho. Tava quanto jogo? 2-1. 2-1 pra nós. Um jogo de risco. O time deles era bom. E o GG e o Gui resolveram botar o cidadão na frente. E eu olhei pra eles... O cara é meia, tudo certo. E ele me faz o gol para matar o jogo. Então não foi um gol qualquer que tu fez. Tu foi um gol ali que trouxe a nossa vitória, uma tranquilidade para dentro de casa, que depois a gente conseguiu administrar e fez um baita jogo de novo. Então não foi só um gol. E obrigado pelas palavras. Vocês, como o Lucas falou, eu levo vocês. Eu sou o mais velho de todos, né? Eu sou o pai de vocês. No campeonato, você que tem 16 anos e tem um futuro todo pela frente. Eu não tenho, muito tempo de me preparar, né? Eu trabalho bastante, estudo todos os dias. Não, depois daqui com certeza tenho prova, né? Tem que ir. Tá vendo? Hoje tem aula ainda, Vitor. Tem prova hoje, matemática. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Professora, daqui a pouco o Vitor tá lá. Daqui a pouco gabaritar. Eu tô presente. De conta o Vitor entende. Ontem ele fez bastante conta e ganhou. E outra também, né? Queria agradecer muito, né? Meu primeiro campeonato aqui. Começando bem, né? Primeiro título. Eu sempre era torcedor do Canabarrense desde pequeno, né? Sempre aqui na comunidade. Agradecer a todo mundo que me deu esse apoio aqui. E agradecer também ao Jefferson, né, o polaco, ele que me indicou aqui pro Sérgio, e é por isso que eu tô aqui hoje. Mas eu achei algo interessante aqui que você falou, é teu primeiro campeonato, você tá com 16 anos, te perguntei se você tinha tempo de se preparar, você disse que não, mas você deu um belo motivo, um bom motivo, eu acho que é isso que tu tem que levar também. Nunca abandone os estudos, o estudo para nós, para qualquer um, é o principal. Então, parabéns para ti, que não largou
do estudo para vir pro futebol, mas tenta conciliar os dois juntos que tu tem um belo futuro, tá bom? Certamente. Vocês me dão licença aí? Boa noite. Boa noite. Parabenizar vocês pelo título e dizer para vocês que para mim foi uma honra narrar vocês vencendo, vocês campeões, e dizer para vocês que acho que não para por aí. Vocês têm um excelente time, tem regional pela frente, tem intermunicipal para quem tem idade o ano que vem. Mas a pergunta que eu faço, e aí primeira pergunta vai para os comissão técnica, dirigentes. De que forma vocês montaram a equipe? De que forma vocês montaram o elenco? Vocês foram convidando e tal? Alguns já são base do ano passado mesmo. Mas como é que foi essa montagem do time aí? A gente começou com a base, chamando os que já jogaram aqui, por conta que já sabe como é que funciona. Muitos, como o Mana falou, era o Mana, o Ian, tinha vários que estavam lá no Esperança. A gente foi resgatando junto com o Sérgio, o Reginaldo também. A gente tem que agradecer muito ao Reginaldo. O Reginaldo trouxe muita peça importante. E o William joga comigo futsal, já faz uns 2, 3 anos, campeonatos comigo. O Jundiaí, então, também fechou por último com nós, estava no Esperança também. Mas ele sabe que a casa dele é Canabarro, não adianta. E aí, e o resto a gente foi escolhendo a dedo, como o Valca veio, o PK já tava, o Chubasa já tava, o Juan veio junto com o irmão dele, primeiro ano, que o Renan já foi nosso goleiro também. Eu acho que é importante vir trazendo essa gurizada. Trazendo que a gente voltou então no FM, estamos de volta, sempre na parceria de Mil Parks. Já imaginou um robô tirando leite das vacas? A Mil Parks Lely Center tem a ordenha robotizada da marca Lely. Ligue 3762-4609. Estamos de volta também no FM, galera. Só reforçar então para quem entrou pelo rádio agora, para quem está nos ouvindo pela Popular, que a pergunta que eu fiz para o Guilherme e o Sérgio vai continuar, como vocês montaram o elenco, de que forma vocês reuniram a gurizada para montar esse time? Bom, é que nem o Gui falou. Nós tínhamos uma ideia, né? Nós tínhamos uma ideia do que nós queríamos. Para isso, tu tem que ter umas 4, 5. Eles trabalham comigo, é o Marquinhos. Eu disse, cara, eu gosto muito do Renan, que jogava no 8, jogou contra nós ano passado, certo? E fez uma bela partida lá, nos incomodou. Eu disse, eu vou trazer esse guri pra cá. Chamei ele na loja lá e ele disse, não, eu vou. E aí, o Juan nem sabia que jogava bola. Mas, Juan, tua hora vai chegar para poder falar, só. Juan. O próximo é o Juan. É ou não é? Eu disse, e teu irmão? Ele disse, ele jogava na cabeça de área. Falei com o Gui. E o Gui disse, lateral direito? Tem certeza? Convidei ele. Prontamente. Não para de falar no grupo do WhatsApp, é o que mais fala. Né? E aí nós fomos no Meireles e no Jundiaí. Eles também já tinham clube. Né? E aí começou, eu precisava dos universitários. Aí entrou o Reginaldo, que daí então gosta do Malábia, conversou com eles e eles aceitaram vir com nós também. O William então vinha com o Gui, o Manassé também. PK, liguei pra ele, que eu já tinha jogado com ele, né? Até não me lembrava mais do telefone dele, liguei pro Chris Schultz, me deu. Liguei pra ele, aceitou. Vinícius, então, do CFC, né? O Fel, cria da casa. É da casa, né? Prata da casa. Eu até falei na transmissão ontem, esse é prata da casa. E assim foi se montando um time. Tinha mais 2 ou 3 jogadores muito bons, né? Que até vinham treinar com nós aqui. Só que o que aconteceu? Aí um trocou de serviço, né? E foi se desvinculando. Se eu sempre dizer pro Gui, não dá, tira fora já. O alemão era uma moeda que o polaco, que é prata da casa também, hoje tá no primeiro. Tá todo mundo preparado pro jogo. E ele, assim, dá um apoio muito grande a cada um de nós aqui. E como é a tua preparação durante a semana para um campeonato, você que tem 16 anos e tem um futuro todo pela frente? Eu não tenho, muito tempo de me preparar, né?
Eu trabalho bastante, estudo todos os dias. Não, depois daqui com certeza tenho prova, né? Tem que ir. Ah, tá vendo. Hoje tem aula ainda, Vitor. Prova hoje, matemática. Ah, daqui a pouco. Daqui a pouco. Professora, daqui a pouco o Vitor tá lá. Daqui a vai pouco gabaritar. eu tô presente. De conta o Vitor entende. Ontem ele fez bastante conta e ganhou. É. E outra também, né? Queria agradecer muito, né? Meu primeiro campeonato aqui. Começando bem, né? Primeiro título. Eu sempre era torcedor do Canabarrense desde pequeno, né? Sempre aqui na comunidade. Agradecer a todo mundo que me deu esse apoio aqui. E agradecer também ao Jefferson, né? O polaco. Ele que me indicou aqui pro Sérgio. E é por isso que eu tô aqui hoje. Mas eu achei algo interessante aqui que você falou. É teu primeiro campeonato, você está com 16 anos. Te perguntei se você tinha tempo de se preparar, você disse que não. Mas você deu um belo motivo, um bom motivo, eu acho que é isso que tu tem que levar também. Nunca abandone os estudos. O estudo para nós, para qualquer um, é o principal. Então, parabéns para ti que não largou do estudo para vir pro futebol. Mas tenta conciliar os dois juntos que tu tem um belo futuro, tá bom? Certamente. Vocês me dão licença aí? Boa noite. Boa noite. Parabenizar vocês pelo título e dizer para vocês que para mim foi uma honra narrar vocês vencendo, vocês campeões, e dizer para vocês que acho que não para por aí. Para têm um excelente time, tem regional pela frente, tem intermunicipal para quem tem idade o ano que vem. Mas a pergunta que eu faço, e aí primeira pergunta vai para os comissão técnica, dirigentes. De que forma vocês montaram a equipe? De que forma vocês montaram o elenco? Vocês foram convidando e tal? Alguns já são base do ano passado mesmo. Mas como é que foi essa montagem do time aí? A gente começou com a base, chamando os que já jogaram aqui, por conta que já sabe como é que funciona. Muitos, como o Mana falou, era o Mana, o Ian, tinha vários que estavam lá no Esperança. A gente foi resgatando junto com o Sérgio, o Reginaldo também. A gente tem que agradecer muito ao Reginaldo. O Reginaldo trouxe muita peça importante. E o William joga comigo futsal, já faz uns 2, 3 anos, campeonatos comigo. O Jundiá, então, também fechou por último com nós, estava no Esperança também. Mas ele sabe que a casa dele é Canabarro, não adianta. E aí, o resto a gente foi escolhendo a dedo, como o Valca veio, o PK já tava, o Chubasa já tava, o Juan veio junto com o irmão dele, primeiro ano, que o Renan já foi nosso goleiro também. Eu acho que é importante vir trazendo essa gurizada. Trazendo que a gente voltou então no FM, estamos de volta, sempre na parceria de Mil Parks. Já imaginou um robô tirando leite das vacas? A Mil Parks Lely Center tem a ordenha robotizada da marca Lely. Ligue 3762-4609. Estamos de volta também no FM, galera. Só reforçar então para quem entrou pelo rádio agora, para quem está nos ouvindo pela Popular, que a pergunta que eu fiz para o Guilherme e o Sérgio vai continuar, como vocês montaram o elenco, de que forma vocês reuniram uma gurizada para montar esse time? Bom, é que nem o Gui falou. Nós tínhamos uma ideia, né? Nós tínhamos uma ideia do que nós queríamos. Para isso, tu tem que ter umas 4, 5 peças-chave. Nós tínhamos o Jeff, que já vinha há anos com nós, né? Nós tínhamos o Jundiá, nós tínhamos o Meirelles, e aí eu liguei pro Lucas, né, Lucas? Vem com nós. Daí ele olhou pra mim e ele disse pra mim assim, não olhou porque ele tava no telefone dele, ele disse pra mim: Sérgio, eu tô com um clube aí, que eu não vou dizer o nome, mas eu quero, pelo que é o Canabarrense, pelo que é o vestiário, eu vou pra aí. E ele veio com nós. Bom, goleiro nós já tínhamos. E aí me surgiu, como o pai deles trabalha comigo, é o Marquinhos, eu disse: pá, cara, eu gosto muito do Renan, que jogava no 8, jogou contra nós ano passado, certo? E fez uma bela partida lá, nos incomodou. Eu disse: eu vou trazer esse guri pra cá. Chamei ele na loja lá e ele disse: não, eu vou. E aí, o Juan nem sabia que jogava bola.
Mas, ó, Juan, tua hora vai chegar para poder olha falar, só. Juan. O próximo é o Juan. É ou não é? Eu disse, e teu irmão? Ele disse, bah, ele jogava na cabeça de área. Falei com o Gui. E o Gui disse, bah, lateral direito? Tem certeza? Convidei ele. Prontamente, não para de falar no grupo do WhatsApp, é o que mais fala. Né? E aí nós fomos no Meireles e no Jundiaí. E eles também já tinham clube. Né? E aí começou, eu precisava dos universitários. Aí entrou o Reginaldo, que daí então gosta do Malábia, conversou com eles e eles aceitaram vir com nós também. O William então vinha com o Gui, o Manassé também. PK liguei pra ele, que eu já tinha jogado com ele, né? Até não me lembrava mais do telefone dele, liguei pro Chris Schultz, me deu. Liguei pra ele, aceitou. Vinícius, então, do CFC, né? O Fel, cria da casa. É da casa, né? prata da casa. Eu até falei na transmissão ontem, esse é prata da casa. E assim foi se montando um time. Tinha mais 2 ou 3 jogadores muito bons, né? Que até vinham treinar com nós aqui. Só que o que aconteceu? Aí um trocou de serviço, né? E foi se desvinculando. Eu sempre dizia pro Gui, não dá, tira fora já. O alemão era uma moeda que o polaco, que é prata da casa também, hoje está no primeiro. Né? Ele disse, eu tenho um guri, vou te mandar o contato. Batata. Aí depois vem o Ian, né? Bate centroavante, mas nos convidamos por causa da viola. Então... Sim, sem dúvida. Trouxe a viola hoje. Ele nos ajudou bastante no veterano nos sábados, depois do jogo. Brincando. Ô, Sérgio, a viola tá aqui, então a gente vai ter um espacinho para isso depois. Entende? Tô brincando. Brincadeiras à parte. E é aquele cara que tu... Noite. E é aquele cara que quando vê, ele tira uma carta da manga e define o jogo. Entende? Pois é, eu tenho mais perguntas para fazer, desculpa os colegas aqui. Quem não falou ainda, fica na fila para falar, o Ian chegou agora. Mas assim, o que vocês sentem assim, o campeonato começa, vai ganhando os jogos, opa, daqui a pouco, o público, né, gurizada, muitos não jogam com o público assistindo, daqui a pouco, opa, a rádio tá aí, vai transmitir, daqui a pouco eu faço um gol, aquele louco lá vai gritar, é gol, meu gol. Então assim, isso não mexe um pouquinho com o sentimento de vocês, gurizada? Bom, eu vou passar então para quem fez gol. Meu momento. Ai, meu Deus. Não, é que nem... A gente já brincou lá na rádio com o Gui que pra quem foi chamado pra ser centroavante, gol não tava saindo. Então ali a gente se achou na volância e começou a acontecer tudo naturalmente, mas brincadeiras à parte, é agradecer porque saiu esses dois aí justamente na final. Então aconteceu quando tinha que acontecer e quando a gente mais precisava. Juan, já que tu fala bastante no grupo, fala aqui com a gente hoje também, Juan. Primeiramente, boa noite a todos que estão aí em roda aí com nós, os ouvintes. É, que nem o Sérgio falou, até um dia eu cheguei no trabalho dele lá, ele convidou, tá aí, cara, quem tu vai jogar com nós, tudo mais. Prontamente eu aceitei, né, que é uma honra fazer parte desse clube, vestir essa camiseta, né. E aí teve um dia também, eu tava viajando a trabalho, e o Guilherme me ligou. E aí, meu, o que tu acha de jogar com nós, então, né? Falei, não, meu, vamos lá, vamos junto. Aí, então, aceitei jogar com eles. E aí, pra mim é uma honra vestir essa camiseta e estar junto. Aqui. Responde minha pergunta agora. Mas a sensação da narração do Ederson no jogo de ontem... Segura. Não dá? Tá. A sensação da narração do jogo de ontem, muito boa. Poder jogar horário, às vezes, com eles na segunda, na Católica. Resenhar com ele é muito gratificante. E a gente sempre toma uma cerveja lá na Católica, resenha e depois
ter a sensação de ser narrado por ele aqui no campeonato, uma final de intermunicipal contra 11 amigos, só agradecer. Cara, não dá aquela ansiedade assim, pô, eu vou jogar, vai ser transmitido, a família vai estar vendo, vai estar assistindo. Ansiedade, todo mundo assim, tá um pouco ansioso pelo jogo, né? Que jogar uma final em casa com o público que tinha ontem é um pouco mais truncado, é um jogo mais difícil de jogar, não é um jogo que nem uma fase de grupo que tu joga ali, 3 pontos, empate, uma derrota. É um jogo, assim, como é que eu posso te dizer, como eu disse, mais truncado, entende? Sim. Jeff, vamos falar, é o Riven, né? E o Ian. Ô Ian, estão falando aqui que tu contribui muito pro time, depois do jogo, né? No violão. É verdade isso? Agora te defende, né, cara? Boa noite. Boa noite, ouvintes. Não, essa resenha sempre vai ter. É importante a gente ter isso, né? Sem dúvidas, eu dei um show ontem, depois aqui fora, quem viu, quem tava aqui, né? Cara, pra mim, com certeza, as 2 piores partidas foram as finais. Foram contra a equipe do 11 amigos, na verdade. A primeira até não, porque eles estavam com uma escalação diferente, mas depois eles proporam uma ideia de 3 zagueiros. Ali ficou ruim pra mim jogar, eu busco mais a referência lá na frente. Então, se eu não saía pra buscar o jogo, tava difícil de jogar. E ontem, tentando sair até o Paulo, eles me pediram, fica mais lá, esperar aquela bola, né? Então, foi uma partida bem difícil de jogar as 2 finais. Mas essa resenha a gente sempre teve aqui. A gente trouxe jogador de fora, né? O PK veio jogar só as 2 finais, o resto do campeonato ele não tinha vindo. É isso aí. Essa resenha é importante, a gente tá sempre junto na semana, a gente sempre vai brincando, né, Grisado? Muito bem. Riven, a emoção para ti de participar de uma final, de ajudar a conquistar aquele troféu ali, a medalha no peito. Como é que, até agora, o que tu já tinha conquistado na tua trajetória de jogador? Cara, emoção sempre tem, né? Mas nervosismo para mim, maior ainda foi na semifinal, porque ano passado a gente já tinha caído fora na semifinal, então o sufoco mesmo foi na semi. Tava mais tranquilo na final já daí. E de títulos que eu já ganhei, agora já foi o segundo. Eu ganhei no União da Germana, ano retrasado, no primeiro intermunicipal, e agora tô ganhando o segundo, então. Perfeito. Olha, o Reginaldo chegou aqui, eu chamei ele, fiz questão de chamar ele, porque eu sei que vocês falaram que ele ajudou bastante a montar esse grupo aqui. Reginaldo, então eles estão falando que a gente tinha uma base, tinha alguns, mas aí, como diz o Sérgio, pedi ajuda aos universitários, um deles foi o Reginaldo, que chamou vários guris e ajudou a montar esse elenco. E, então eu queria te perguntar qual é a sensação para ti, qual é o sentimento de saber que esse trabalho que tu fez aí, tá aí o resultado. Boa noite, o pessoal da Popular, os torcedores do Canabarrense, minha família que está em casa olhando lá, e todos os nossos amigos. É bacana de ver essa gurizada, e há pouco a gente tem um grupo do WhatsApp de casais, né? E até a Prof. Arminda citou, né, que tão bom é o exemplo que os guris estão tendo do Sérgio, do Guilherme, do GG, que eles que tocaram. Mas eu acho que o bacana mesmo é ver essa gurizada sendo campeões, porque eles mereceram, né? Eles se doaram. Eu estava em casa tomando banho, escutei o que o Guilherme falou, o que o Chubasa falou, que chegou um momento, salto alto, é normal, né? E o bacana é isso, em que com certeza essa é a base que vai para o regional. E eu acho, Éder, que a diferença toda tá... O título do primeiro sai daqui. Se tu pegar os 3 anos consecutivos que a gente ganhou, quantos desses guri, o Cauã terminou jogando, o Eric, o Domini, e desses guri aqui, onde todos que estavam no banco poderiam ter entrado e dariam conta do recado. Então é a base do Canabarrense. Você estava falando agora com o seu Silvio ali da Popular e o Lucas, a base do Canabarrense é muito forte. E a base é essa gurizada aí que está de parabéns pelo título, pela entrega, pela dedicação, e com certeza no regional a gente vai ir forte não só no primeiro, mas também agora não é mais sub-23, eu acho que é livre, né? Pelo que os guris falaram. Então, até agradecer o Chubasa, tu tá dispensado agora pro regional.
E... olha lá, tu também, Ian. O Ian também. Mas é isso aí, cara. O bacana... Só que pro regional nós vamos mudar, nós vamos fazer quarta e quinta janta. Então tá. Valeu. Tá chegando. Parabéns, gurizada. Tá Valeu, chegando Reginaldo. mais um cara. Chegando o Paulinho. Paulo Flech. Paulo Flech, que fez parte aí também, junto com os guris, né? O Sérgio tava pedindo pra gente chamar ele também. Também é um cara muito responsável por essa Pra ele eu tenho uma conquista. pergunta também. Ô Paulo, boa noite. Vou atropelar a Bianca aqui, mas daí eu já entrego. A pergunta que eu quero fazer para ti, porque até por conta de diretoria, olha aqui, ó, olha como é bom ver o filhão, aqui tá o futuro, ó. Até por conta de estar na organização, na montagem de elenco e na diretoria, também na comissão técnica, essa ideia de fazer uma competição sub-23, agora tu desenvolve. Bom, boa noite, ouvintes. Boa noite, torcida do Canabarrense, elenco do Canabarrense, né? Que a gente, desde o começo, falou, né, que todos os nossos jogadores do segundo quadro pertenciam ao primeiro, né? Então, eu acho que isso veio muito bem, essa competição, acho que temos que colocar esses guris a jogar, né? Essa gurizada nova aí que, como eu venho falando em outras oportunidades, né? Acho que nossos jovens hoje em dia estão muito fora da realidade, o pessoal está muito nas telas e coisas, e quanto mais jovens a gente conseguir trazer para o campo, só vai agregar, né? E eu acho que é isso aí, né, cara? A gente faz parte do Canabarrense há um bom tempo, e acho que o trabalho com jovens é gratificante, né, cara? É muito bom e muito prazeroso. Paulo, boa noite. Ontem eu percebi que o teu nervosismo, a tua ansiedade estava maior com os guris do que com o time principal. Isso é real? Ah, sempre foi, né, cara? Sempre, desde o começo, desde a primeira rodada, né? Eu entrei no vestiário e falei para os guri que era um título que a gente ainda não tinha na volta do Canabarrense, né? E acho que era muito importante a gente carimbar também essa nossa marca, né, cara? E a gurizada, eu acho que a gente tem que dar valor, porque já saiu muitos bons atletas do segundo quadro do Canabarrense, e não é de agora, né? Sempre a história do Canabarrense. Sempre teve jovens que a gente formou no segundo quadro e fizeram parte do primeiro, né? Eles estavam elogiando muito o Sérgio e o Guilherme, que são os paizão, mas diz que aquele que puxa a orelha é você. E isso começou para coroar ontem o título, começou lá no 11 Amigos. Na verdade lá a gente teve que interferir um pouco, né? A marra dos guris estava muito grande lá nos 11 Amigos, né? Acho que a gente vinha de bons jogos, bons resultados, mas lá estavam se achando o PSG já, né? Depois tu olha na live lá que vai ficar gravada ali, que vê quem é que eu não vou entregar eles aqui, né? Mas eu tenho uma pergunta pro Ian. O pessoal aqui estava dizendo que tu estava demorando, estava um pouquinho atrasado para vir, porque tu estava afinando o violão. E que tu é melhor no violão e cantando do que falso 9. Com certeza, isso não tem dúvida, né? No violão. Cantando não. Também, mas na elétrica o homem é bom. Não, isso não tem dúvida, né? É muito melhor no violão, porque... Aqui, na verdade, eu brinquei, inclusive, eu só fui campeão porque o nosso elenco é muito bom, né? Era fácil de jogar do lado dos guris, fazer gol era muito fácil. Até fiz pouco, me dediquei pouco no futebol, os guris sabem. Eu e o Domini direto, a gente tá brincando, dando essa discussãozinha, né? Eu nunca joguei base, nunca tive nada, né? Então, tudo aqui a gente joga na base, a gente brinca e tudo. Mas no violão, sim, a gente se dedica um pouco mais. E é mais pra fazer festa. Eu sei que tu não precisa ensaiar, mas nós vamos fazer uma coisa, então. Faltando ali uns 5 minutos pro final do programa, a gente vai trazer o Ian e a gente vai encerrar a live com o Ian, o som do Ian, pode ser? Tá certo, então. Tem que pagar cachê, né? Eu vou trazer agora uma mensagem bem interessante que veio aqui pra mim. Boa noite. Primeiramente, parabéns para o Canabarrense, aos colegas aí do esporte e abraço para o Sérgio e Gui. Como comentamos ontem, logo após o jogo, o que prevalece é o reconhecimento de tudo que foi feito dentro das 4 linhas, das 2 equipes sem brigas e confusões, e sim, um futebol de alto nível. Quem assina é Márcio, técnico do 11 Amigos. Ô, Márcio. Precisamos tomar aquela cerveja que eu te falei. Ontem eu não consegui tomar, mas nós vamos combinar. Cara, o Márcio é uma pessoa espetacular. Tá? Pode falar o que quiser.
o Márcio do 11 Amigos, ele é fantástico. Márcio, grande abraço. Cara, teu time, que nem tu falou, 2 grandes equipes, justo nós termos feito essa final. Justo, Márcio, nós, Canabarrense e 11 Amigos, ter feito essa final. Cara, vocês são demais. O que vocês apresentaram ontem, aqui dentro dos nossos gramados, cara, não tem muito o que falar. Tu e o teu colega aí, que eu agora não me recordo o nome dele, Felipe, cara, vocês são fantásticos, tá? Continuam nesse trabalho que vocês estão fazendo aí em frente ao 11 Amigos, que vocês têm muito jogador bom aí também, tá? Grande abraço para vocês aí. Queria só dar uma palhinha do Paulo Flech, tá? Eu já havia falado isso no programa. Eu não tô puxando brasa para lá de ninguém, puxando o saco de ninguém, que eu não preciso disso. Os guris já falaram o que eu sou. Tenho um coração muito grande e eu falo o que realmente é. O Paulo Flech hoje, para mim, Sérgio, e para muitos, o Paulo é o cara que mais entende de futebol, um dos mais que entende de futebol no Vale do Taquari. O cara é estratégico, o cara é muito inteligente. Não é o Gui, o GG e o Sérgio que ganharam sozinho isso aí ontem, não. Tem o dedo do Paulo Flech e desses guri, principalmente, que arrastaram os calções dentro do gramado. O Paulo Flech, ele é fantástico, tá? Eu queria que ele estivesse aqui, mas já tá bebendo de novo. Então, cara, ele tem que ser elogiado porque realmente ele fez a diferença. Muitas vezes ele entrava no vestiário e dizia o que ele fez ontem no início dentro do vestiário, no começo do jogo lá, não precisava falar mais nada. Ele é bom no que ele faz. Não é à toa que ele está à frente dos guri aí, 3 anos sendo campeão no titular, e esse ano nós no segundo também, e o Paulo tem o dedo nisso aí, tá? Obrigado, Paulo, de coração mesmo, da equipe do segundo aí, tá? Eu só quero, Sérgio, aproveitar a tua fala ali e parabenizar o Márcio e toda a equipe lá do 11 Amigos, que lá no começo, quando a gente se reuniu para fazer esse Sub-23, ele colocava para nós lá na reunião a dificuldade que seria, tanto deles quanto o Poço, né, de trazer essa... Não tem jovens, ele falava, né? Mas assim, ontem, ao final do jogo ali, eu parabenizei ele, fui lá cumprimentar, porque realmente ele montou um bom time, que merecida a vitória de vocês, do Canabarrense, parabéns mais uma vez, mas que se tivesse ficado o título pelos 2 jogos que foi feito na final, com 11 Amigos, eu acho que teria em boas mãos como ficou com o Canabarrense. Então, ao Márcio lá, parabéns a toda a comunidade lá do 11 Amigos, e que continue esse trabalho que com certeza vai trazer êxito para a comunidade. E agora, para finalizar, já estamos finalizando 1 hora de programa hoje aqui com o aspirante campeão no Intermunicipal. A projeção para o segundo semestre agora, regional, a gente sabe que esse ano o Sub-23 ainda não é a regra, a partir do ano que vem, aí sim, Sub-23. Como é que vocês entendem isso? E essa galera que vai ficar toda no Canabarrense ou como é que vai ser? Bom, aí nós nem sabemos ainda se nós vamos fazer o regional, eu, o Gui e o GG, porque nós não sentemos ainda para ver a proposta da diretoria. Que agora o negócio é contrato de 1 ano e meio, mais ou menos. Não, tem que ver a proposta, A gurizada falou que vocês vão Sérgio? ficar, senão eles vão sair também. Semana passada, quando eu fui pro programa que o Peixe, entre aspas, eu ia participar, eu louco para vocês fazerem uma pergunta para mim, se nós treinávamos pênalti. Eu ia dizer, bom, já estava preparadinho para falar que eu não tinha tempo para nem de olhar jogo durante a semana, quem vê, bater pênalti, treinar pênalti, mas brincadeiras à parte. A gente não sentou ainda para conversar, né? Porque como a gente fez no Intermunicipal, nós vamos sentar e vamos ver o que eles pensam também, né? Porque é outro campeonato, viagens muito longas. Ano passado a gente foi para Guaporé, saía às 9 horas da manhã, sem almoçar, então é judiado, né? Mas vamos ver. A princípio a maioria vai estar com nós, ou não. Então, quem é canabarrense vai estar sempre com nós, tá bom? Gui, vocês.
Eu acho que eles estão contratando também. Nós só vamos se tu for também, aí tá tudo certo, Sérgio. Sérgio, se tu sair, eu vou junto. Tá fechado, comissão técnica, jogadores, tá tudo pronto. A Se comissão um for, todos certo. vão, é isso? É isso aí. Tá certo, então. Obrigada mais uma vez ao pessoal do Aspirante do Canabarrense, obrigado por nos receber. A viola vai ser no final, tá aí, ó. Depois dos titulares, a gente volta em seguidinha com os titulares. E aí sim, pra fechar o terceiro tempo com chave de ouro, o Ian vai tocar pra gente lá no finalzinho do programa daí, tá certo, Ian? Não, eu só ia falar que todas as vezes que eu assisti, que eu estava na mesa do terceiro tempo, eu tô sentindo falta de uma pessoa, de um comentário, de uma mensagem. Esse que é o cara é Moa. especial. A gente não ouviu a voz do Moa, não ouviu a mensagem do Moa. O que tá acontecendo? Pois é, então, eu tava me preparando, Chubasa, pra chamar o Moa pós-intervalo. Mas tu sabe que eu tava estranhando mesmo, que não tinha vindo a mensagem do Moa ainda aqui hoje. Boa noite, Moa. Boa noite. Em seguidinha, ô Moa, em seguidinha tu vai voltar para conversar com a gente, falar um pouquinho da tua história, tá? Obrigada, gente. Em seguidinha a gente volta com o 96.9 FM e também com a live falando dos titulares do Intermunicipal.
Estamos ainda tentando nos organizar, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Vamos tentar juntar a turma aqui. Muito feliz que veio tanta gente participar, né? Coisa boa, a gente está tentando enquadrar o pessoal aqui. Mas voltamos então com o terceiro tempo, sempre na parceria de Milparks. A Milparks é a distribuidora exclusiva dos sistemas de ordenha robotizados da marca Lely. Acesse www.milparks.com.br. Primeiramente, mais uma vez, muito obrigada. Estamos na casa do tricampeão intermunicipal de Teutônia. Estamos no bairro Canabarro, na casa do canabarrense. Muito obrigada, Peixe, por aceitar a nossa proposta. E microfone aberto para o técnico campeão intermunicipal. Não. Vamos começar pelo certo, tá? A proposta foi nossa. Tá? Tem duas coisas que nós temos que deixar claro aqui. A proposta foi nossa, que nós não iríamos hoje para Teutônia, porque o campeão é em Canabarro e tem que ser de Canabarro, tá? Isso foi uma coisa que eu falei ontem. E outra, né? Obrigado, Silvio, por acreditar em nós. Hoje tu acha que o Pix vai cair? O programa todas as segundas. O Silvio Bruni foi o único da imprensa que acreditou em nós. Ele é quem representa toda a imprensa da Popular, né? Ó, teve gol do 11 Amigos aí que os caras narraram com mais força, com tom mais alto, tá? Quem aqui achou que o Peixe não ia fazer polêmica? Tem que ser, né? Tem que ser. Ó, outro detalhe que eu... Só um minutinho de todos aqui. Eu tenho que caminhar pro cartório da renovação de contrato por 1 ano e meio com o Canabarrense, tá? Ó, ao vivo? Cláusula, rescisão, 1,5 milhão, tá? Rescisão. Deixa eu dar assinatura aqui, por favor. Rapidinho. Tá? Contrato renovado com o Canabarrense por 1 ano e meio aqui, ó. Aí, ó. Uma salva de palmas ao nosso treinador aí. Tá aí, contrato renovado ao vivo, multa rescisória. E aí, Vanderlei? Eu vou fazer igual a grande maioria dos treinadores do Brasil. Eu vou forçar uma demissão. Essa grana é boa, hein? Vamos começar, então, falando do jogo de ontem. Eu vou trazer aqui o primeiro jogador, ele que não estava no jogo, vai começar o suspenso a falar. Domini, como é que foi assistir esse jogo do lado de fora? Boa noite. Do jeito que foi ano passado. Não muda o que dá certo, isso aí, tá certo. O Tetra vem aí, só pra avisar, tá? Tetra campeão. Não tinha como não ia mais participar? Não. Pra outro ganhar? Pra ter graça? É. Desculpa, pessoal. Ah, tá. Entendi. Pra dar emoção. Vamos lá. Dando entrevista, ele já tinha tomado umas 10 garrafinhas de água e mais nervoso quem ia jogar lá. Depois. E aí? Como é que foi? Daí, o Igor faz o gol lá, 1-1, tá dando nós, né? O Poio brigando com todo mundo. Eu pensei, pronto, só o que falta, né? Mas aí quando o Igor fez o segundo, até o Brian tava olhando o jogo comigo, o Brian, esse 9 é bom. Eu falei, claro que é bom, vai ser campeão, tu não morreu nada. Eu queria até mandar um abraço pro Brian, tá olhando. Com certeza, o Brian tá sempre nos acompanhando e a corneta vai ser assim do início ao fim. Vamos lá, né, galera? Vamos trazer aí também para a roda, então, Paulo Flech, ele que também esteve aí à frente dessa grande equipe do Canabarrense. Como é que é para ti a sensação, Paulo? Mais um campeonato. Não. Peraí. Só um pouquinho. O Paulo é o cara mais amado pelos jogadores. Do Explica aí, Paulo. Antes também já teve essa história. Não, o Paulo é o cara... Não, dos aspirantes não, porque... o Paulo é o cara mais amado. Os caras, pô, Paulo, e aí? Tu tá sumido e tal. Os caras... O Domini, inclusive, ele gosta muito de conversar com o Paulo. Ainda mais depois do jogo. Para mim é um prazer fazer parte desse clube. Tô no Canabarrense há muito tempo já. Canabarrense faz parte da minha vida aí, faz bom tempo. E é sempre prazeroso estar trabalhando aí com
com esses jovens, uns nem tão jovens, né, Tadeu? Tadeu já passou uns perrengues comigo junto, né? Mas trouxe o homem, não? É contigo. A gente acho que o Canabarrense voltou para ficar, né? E acho que cada vez temos que agregar mais gente, mais jovens aí. Acho que a fórmula está aí e vamos seguir que está dando certo. E eu só acho que a gente tem que jogar só mais 2 intermunicipal. Ficar 5 vezes campeão, aí vão dar chance para um outro. Porque assim não, senão vai perder a graça. Tá certo. Falando em retorno, vou aproveitar então trazer essa questão do Tadeu, o retorno do Canabarrense e também o retorno do Tadeu. Tadeu é um jogador que eu, quando era pequena, me lembro jogando lá embaixo, junto com o Peixe. Eu não tô te chamando de tá velho, hein, Tadeu? Tá velho. Acabou com o Tadeu. Não, eu sou novinha. Tadeu, domingo de manhã tu vem pro jogo. Não, mas o Tadeu sabe que não é mentira, né, Tadeu? É bem isso aí, tudo certo. Pra mim o que eu vou dizer? Não tem nem o que falar, né? Pra mim é um orgulho enorme estar levantando mais um título municipal, entendeu? Ainda mais à frente do meu clube de coração, né? Que é o Canabarrense. Ontem eu me emocionei depois do jogo também, o Peixe sabe, né? O que nós passamos aqui já, o próprio Paulo também já estava junto, o Reginaldo, enfim, tantas pessoas aí que eu posso citar, né? Bicicleta, que não podemos deixar de frisar, né? E para mim é um orgulho o Cristiano, para mim é um orgulho eu tá ganhando mais um título, tá, à frente do Canabarrense. E eu vejo hoje no clube do Canabarrense, no time, eu vejo essa gurizada aí, essa geração nova que tá vindo, entendeu? A gente sempre frisou isso, eu e Peixe, a gente sempre falava. E todo mundo comentava com nós, mas é uma geração que tá vindo, sabe que a fase da gente começa a passar, né? Começa a passar a fase, entendeu? E a gente tem que entender isso. E hoje tu olha o nosso time aí com um Eric jogando, entendeu? Um Luan, um Domini, entendeu? Cauã, entendeu? Tudo gurizada que tem um futuro brilhante pela frente, entendeu? Posso frisar mais nomes aí. Então é muito importante, muito legal ver isso, entendeu? Então acho que a gente está no caminho certo e para mim é um orgulho enorme, né? Fazer parte do Canabarrense, que é a minha família, entendeu? E com certeza eu quero continuar muitos anos aí, tá ajudando da melhor forma possível. Se dentro de campo ou fora, como me quiserem, vamos dizer assim. De lateral para lateral, Negrete que divide a lateral direita junto com o Tadeu, morador aqui do bairro também. Como é que é para ti conquistar mais esse título, Negrete? Boa noite a todos. O torcedor canabarrense está assistindo. Para mim é um orgulho, né? Porque eu era pequeno, o Tadeu também já jogava. Então agora... Obrigado. E aí é muito legal, e que eu sempre falo em toda entrevista que eu dou, em qualquer coisa, que quando eu vim para Teutônia, eu criei uma identificação por parte do meu pai, no caso, com o gaúcho, entendeu? Só que eu, como atleta, me identifico um torcedor do Canabarrense, né? Porque foi aonde Peixe, quando eu era, além de jogador, diretor, já lá em 2012 e tudo, o Tadeu, o Paulo, eram diretores, jogadores. Então eles que me fizeram o primeiro convite para jogar um primeiro quadro. Ainda eu e o Tadeu sabe, nós estávamos conversando que a nossa derrota mais dolorida foi com o Canabarrense, foi aquela de 2012. 2012, é. Que a gente perdeu por 8 no terceiro jogo, 4-4, né? E aí nós estávamos falando, sabe, nós conversando, falou, cara, amanhã não pode escapar, né? Então, ano passado, o bicampeonato foi muito especial. E esse tri, então, nem se fala, com o jeito que estava a nossa casa cheia, uma festa bonita, que toda a direção fez ali. Que nem o Tadeu fala, eu digo, o que o Canabarrense fez esse ano é uma coisa que eu acho que poucos times fizeram, que é unir um primeiro quadro e um segundo quadro tão unido. Eu não tinha visto uma turma de segundo quadro e primeiro quadro com uma conexão, sabe, de curtir, de estar todo mundo junto, um respeito. Então, e por isso que às vezes se diz que por que o time ganha, né? Por que eles estão ganhando há 3 anos, né? E quem não tá vendo não entende, né? Aí tu entrando, tu vai entender. Então... os parabéns para nós todos, para a direção, a torcida pela festa linda.
E agora, acho que até agosto, aí, quem ficar ou não ficar, vamos curtir bem esse título aí. Essa gurizada aí, do segundo e do primeiro, quando se junta, é difícil acompanhar essa gurizada aí. Barbaridade! E falando um pouquinho do jogo, né? Quem quiser falar, fique à vontade. Daqui a pouquinho eu vou trazer o pessoal do fundo aqui também para conversa. Mas pensando no jogo de ontem, né? Até, Vanderlei, você também, um primeiro tempo adverso, 1-0 para a equipe do Poço. E aí, em questão de poucos minutos, né, em questão de 4 minutos, acontecem os 2 gols do Canabarrense. Ao que se deve, o que aconteceu naquele momento que o Canabarrense fez diferente e em 4 minutos consegue reverter e ser campeão? Olha, primeiro é a qualidade do grupo, né? Quando tu tem Quando tu tem um grupo qualificado, tu consegue mudar dentro do grupo algo que não está funcionando bem. E é o que o Canabarrense fez. A gente mudou algo que naquele momento não estava dando o resultado que a gente entendia, né, que era necessário para nós ganhar o jogo. E a gente mudou, né, e surtiu efeito. E, inclusive, se a gente for olhar, analisar bem, lance a lance, quando nós viramos o jogo, a gente teve 4 chances seguidas para fazer o terceiro gol. Né? É só pegar as imagens, a gente teve a possibilidade de golear, né? Então foi ajuste dentro da qualidade do nosso grupo, né? Dentro da qualidade do nosso grupo. E eu sempre friso isso, falo isso, né? Ontem, se para os mais atentos forem entender, a gana de ganhar o Sub-23 e ganhar o principal era a mesma. A gente colocou o Cauã no banco do Sub-23 para ele fazer a diferença com os guri. E ninguém se deu conta disso, né? Nós sabemos internamente que a gente planejou. Mas do lado de fora, quem é um pouco leigo e daqui a pouco não entende, vai dizer assim, mas o melhor jogador do Sub-23, ou do segundinho, como se fala, ele estava no banco. Não, mas foi uma estratégia onde a gente ia usar ele no momento do jogo que ia se decidir o jogo. E aconteceu da mesma forma que a gente decidiu o jogo no segundo tempo, né? Claro, a gente não planejou sair perdendo, né? São coisas do futebol. Mas tudo isso que aconteceu ontem aqui, a gente planejou. Tanto o Sub-23 quanto depois, tudo são coisas que a gente vem conversando e vem planejando. E eu acho que não ficou dúvidas, né, do merecimento do título. Né? Não ficou dúvidas. A gente perdeu um jogo lá no Poço, que a gente foi melhor no jogo. A gente deu um apagão, a gente tomamos 2 gols e a gente tomou a virada lá no... Nós tínhamos terminado invicto o campeonato. Foi uma coisa que eu comentei ontem ainda também, né? A questão de a gente ter vencido os 2 jogos, né? Então, assim, por mais que a gente tenha saído do primeiro tempo, né, aqui não tão bem, mas a gente venceu os 2 jogos e isso provou que a gente foi melhor no campeonato, né? Então, isso aí foi importante. A reação do time também, né? O time não se abateu. No intervalo, conversou, tanto no segundo quanto no primeiro, né? Foi conversado e ajustado para conseguir fazer essa virada e nós conseguimos o campeonato. Agora é todo um trabalho também, né, extracampo, você, Cristiano, à frente como presidente, mas tem toda a diretoria, enfim, e a torcida que a gente tem que destacar também, que é um dos diferenciais da equipe do Canabarrense, além de toda a parceria da comunidade que trabalha, copa, cozinha, segurança, cobrança de ingresso, enfim, é uma galera que está por trás dessa conquista. Sim, com certeza, né? É uma equipe, né? Não é 1 ou 2 que faz o trabalho. A gente não vai citar nomes para não esquecer ninguém, né? Então, hoje ainda coloquei uma mensagem pro grupo, né? Do pessoal do primeiro ali, né? Então, o futebol, muitas pessoas pensam que é só lá jogar bola. Não é só isso. Tem muito envolvimento atrás disso, né? Uns acham que não precisa ser feito nada fora, outros acham que é só lá e ganhar. Mas a gente tem que pensar que tem um outro clube que está pensando no mesmo objetivo que a gente estava também de ganhar o título, né? E quem faz o trabalho melhor, no final, com certeza, vai colher o seu resultado, os seus frutos, né? Então, todo esse trabalho que é feito já há semanas, né? Na verdade, meses, né? Antes de começar o campeonato já, tudo isso vai fazendo com que a gente melhore cada vez mais e consiga atingir os objetivos, né?
Vamos trazer o pessoal do fundo aqui também. Eric, como é que foi pra Explica a cãibra. A câimbra ele vai explicar logo. Nem Primeiro, explica. eu vou deixar de falar, Eric, da Fala no oportunidade microfone. que tu recebeu, Primeira né? Uma entrevista. baita oportunidade que tu recebeu. Tava jogando nos aspirantes, subiu para os titulares, garantiu o teu espaço no time, né, Eric? Como é que foi para ti uma responsabilidade nessa oportunidade? Primeiramente eu queria agradecer o Reginaldo e ao Peixe, né, pela oportunidade. Acabei jogando acho que 2 jogos, foi? No segundo? No segundo, é. Eu nem sei. Acho que foi. 2 jogos e já comecei a jogar Os no zagueiros lá primeiro. são bons, né? Os zagueiros do segundo são bons, né? Também eu queria mandar um abraço especial pro meu tio, o Everson, o famoso Galo Velho, né? Ele Galo sempre Velho me- tá sempre na audiência. Ele sempre me cobra, mas eu acabo sempre me esquecendo. Sobre o jogo, no primeiro tempo a gente acabou não indo tão bem assim. No segundo tempo, o Igor conseguiu fazer os 2 gols pra gente e finalizamos felizes com a taça. Agora tu pode responder a pergunta do Peixe. O Peixe tá me ajudando a fazer as entrevistas hoje. Da câimbra? Eu joguei na sexta de noite, no sábado de tarde e ontem. Por isso da câmera. E Por aí, isso da meu câmera. treinador? Tá respondido. E domingo de manhã jogou um futebol, hein? Deixa eu só dar um recado aqui antes que eu esqueça, né? Ele falou em abraço, quero mandar um abraço pra minha filha, tá em casa me assistindo. Ela disse antes, pai, não vai lá, não vai falar de mim lá, né? Beijo, filho, pai te ama aí. A Bianca. Tava junto comigo ontem aí torcendo. Ela E é a tricampeã já também. E a tua esposa, né? Também, um abraço pra ela. Ô, Reginaldo, o Eric, eu acho que ele esqueceu de um abraço, né? Deus, né? Hã? Esqueceu de um abraço, manda pra ela um abraço. Tua mãe, cara. Pra tua mãe, meu. Não, um abraço pra minha mãe, Franciele, e dizer que eu amo muito. Vai ser difícil não ter corneta hoje. Não, vai. A fase tá tão boa que os caras estão arrumando namorado. Olha aí, ó. Ele jogou também, só que jogou no poço. Felipe, vamos entrar para a conversa também, né? A importância de ter sempre jogadores à disposição, faz parte do elenco também. Teve jogos que precisou entrar e cumpriu o papel ali, fechando a zaga. Isso aí. Vai fazer 4 anos que eu tô no Canabarrense também, né? 4 final também em seguida. Agradecer ao Reginaldo, geralmente o Peixe, o Paulo, né? Fora os outros, tem que agradecer também, né? Mas você tá nome para não esquecer. Tipo, quando precisou, eu sempre falei para eles, se precisa, eu tô ali, você sai jogando, não sai jogando. Tem as fases, me machuquei também, mas tá tudo certo. O que vale nós ir para final e ficar campeão de novo. Isso aí. E eu queria entender um pouquinho de vocês qual é o segredo do sucesso. 3 competições, 3 troféus. Qual é que é o segredo? O Reginaldo quer responder, eu vou passar aqui para ele. Não, na verdade, Bianca, agora... O Silvio falou que o Esperança valeu mais que o nosso. Quem é o Esperança? Nós vamos entrar logo nessa questão. Não, eu acho, fora a brincadeira, né, a gente é brincalhão e tudo, né, Bianca? Eu acho que a essência do Canabarrense é a essência do bairro aqui, é a essência dessa gurizada aí. Se tu pegar aqui, Luan, Domini, Tadeu, o próprio Negrete, né? Parou. Essa gurizada. Tá falando da gurizada. Gurizada, mas que... Ô, Tadeu, que tá são daqui, difícil né? hoje. E eu acho que o principal sucesso nosso, Bianca, é que a gente anda muito com os pés no chão. Não adianta, eu sempre digo, um tempo atrás, quando começou o campeonato, Instagram não ganha campeonato. Foto e isso e aquilo, a gente posta o que convém, mas eu e o Peixe estava ali há pouco, o Lucas viu, nós estávamos conversando de um jogador aí que a gente vai anunciar, sabe quando? Quando começar o campeonato. E eu acho que essa é a questão, tu fazer as coisas com os pés no chão, que o Peixe falou muito, planejamento, valorizar a base, porque da gurizada que está aqui, hoje só falta o Black, que é novo também, né? Mas é guri da casa também. Então eu acho que essa é a questão que nos diferencia
dos demais clubes que jogam intermunicipal. E tem mais uma assim, ó, no final, teve cara que jogou, um guri também, que quer vir jogar com o Canabarrense justamente por tudo que a gente faz. Então não é só... Não adianta é que nem eu falo para os guris, não adianta eu chegar agora, esses guris aqui, tem guri que vai ganhar 1.000 e pouco por jogo, mas não adianta. Ou tu faz com os pés no chão e joga sempre, ou joga 1, 2 campeonatos e cai fora. E daí? E o investimento? É um clube, porque é muito fácil fazer futebol com o dinheiro dos outros. Agora, o clube tem que se manter, o clube tem que ser eterno. E aproveitando, eu acho, Bianca, eu acho que vale muito também um salve aí, os parabéns para a equipe do Poço das Antas, a diretoria, o Daniel, e eu não lembro, o Maurício, eu não lembro o nome do presidente lá, não lembro o nome do presidente. Oi? O William, pode ser? E tem eu não lembro o nome dele, mas é meu amigo há muito tempo. E no outro jogo lá, quando deu o estresse, esse guri e mais uns outros ali falaram uma coisa e é verdade. Muitas vezes o clube fica manchado por pessoas que só vão lá para torcer, só que em vez de torcer, e vai acontecer. Ontem um cara disse, tu tava gozando. Não, tá torcendo. E a banca paga e recebe. Tá gordo. Essa eu não vou, a mocinha eu não vou falar dela. A banca paga e recebe. Ela não pesa nem 200 quilos. A banca paga e recebe. Amanhã ou depois é eles que vão estar rindo e gozando e nós vamos ter que aguentar. Então, assim, é isso que eu digo. O futebol, a resenha do futebol é bonito. A banca paga e recebe. Aproveitando, também queria mandar um abraço muito especial pro meu amigo Índio, tá? O Índio é um cara que, mora no meu coração. Então, a banca paga e recebe, uma hora dessa ele vai me tirar de novo. E tá tudo certo. Seguimos, né? Não. Tu viu um barquinho que afundou uns dias atrás? Carregado com ouro. Afundou. Tu vê só, né? Um bairro vizinho aí. Nós sabemos nadar no poço, né? Uns morrem no poço. Exatamente. Cornetas à parte, seguimos aqui. Luan Vedói, como é que é pra ti ser campeão no Canabarrense? Boa noite. Tem que levantar, Luan. Quer falar? Boa noite. Para mim é muito gratificante poder ser campeão no Canabarrense pela 3ª vez. Eu agradeço muito ao convite do Peixe e toda a diretoria por poder fazer parte desse projeto, desse grupo. O Canabarrense é um time que tem um projeto muito bom, joga o ano inteiro. Tem vários clubes que só participam do municipal e não participam do regional. O Canabarrense não, tem um projeto o ano todo. Eles te dão todo o suporte para te poder competir. É uma palavra que é muito batida no vestiário, é competir o jogo todo. E o Canabarrense é um time que ele te dá as condições para te poder competir. Eles dão academia, preparo antes de começar o campeonato. Isso é muito importante. E a ambição, né? A ambição de sempre querer ganhar. O Canabarrense tem sempre essa ambição. E para eles tirar o nosso título ano que vem, eles vão ter que suar muito também para poder ganhar de nós, porque não vai ser fácil. A ambição vai ser maior ainda. Tá certo. Isso aí. Ô, Bianca, aproveitando, tá? Eu acho que é muito importante nós... os guris moram um pouco mais longe, né? Mas o Caio tá aqui pedindo um abraço. Um abraço pro Caio, pro Fogaça, então pro Poio, pro Matheus, que é de fora. O Igor e o Amarelo, tá? Esses caras aí já são da casa. Eles só não jogam como da casa porque eles não moram ou não votam aqui, né? E eu acho que é muito importante também nós hoje, em homenagem, expressar o nosso sentimento à família do Pedro, né? O gurizão estava aí todos os jogos. Infelizmente, ontem, uma fatalidade, partiu, mas fica nosso abraço aí para toda a família do Pedro aí. Beleza, Bianca? Com certeza, registrado aí os sentimentos também para o Pedro, que foi meu colega de escola, grande amigo, então meus sentimentos a toda a família. Ederson, tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, aproveitar que está o Reginaldo, o Peixe aqui, o Bicicleta também, o Paulinho. Como é feito esse trabalho de vocês de olheiro, de saber buscar? Olha, o Igor aí veio aí, decidiu o jogo ontem. Então, assim, esse trabalho nós temos as vagas de fora. Como é que nós vamos compor essas vagas? Quem nós vamos buscar? Eu sei que vocês têm essa conversa e aí depois tem que sair a campo também, porque é todo um trabalho, é toda uma negociação. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
A gente usa o nosso departamento de olheiros e a gente vai sempre pelo QI do atleta, quem indica. Então a gente vai estar sempre angariando novos talentos. Acho que é por aí a nossa colheita. Eu só vou, antes do Peixe finalizar, a gente vai para o intervalo no FM, mas seguimos na live em seguidinha. O FM está de volta, fique com a gente na 96.9. Essa questão de novos jogadores, ela passa muito pela questão de entender, né, o espírito que a gente tem no clube. Se a gente for olhar, Mateusão, né, na ordem, Mateusão, Poio, né, Amarelinho, Caio e Fogaça. E agora o Igor. Então, se a gente for olhar, a gente repete muito o jogador de fora. Por que isso? Pela identificação. O jogador ele precisa vir aqui e não jogar, pegar o envelope e ir embora. Então hoje, se tu for olhar o posicionamento deles dentro de vestiário, ele é tão ou mais, né, pela vitória quanto o jogador da casa que precisa dar explicação na segunda-feira. Então passa muito por isso. A identificação e o perfil do jogador de ser competitivo, que não pode um jogador vir para o clube e ele não ser competitivo. O jogador que não for competitivo, ele não dura no Canabarrense. Ele não tem vida longa aqui. Falando nisso, então vamos trazer para a conversa o Léo Santos, ele que conquista o primeiro título aqui do Intermunicipal no Canabarrense, né, Léo? Teu primeiro ano aqui. Eu quero que tu fale pra gente como é que é jogar no Canabarrense, como é que é ser campeão intermunicipal. Boa noite a todos, em especial a torcida do Canabarrense. Agradeço o convite de fazer parte desse time, né? Para mim é muito importante. Como eu trabalho aqui, eu passo a semana toda para lá e para cá e principalmente nessa semana tu passar aqui no campo e tu ver todo o trabalho que o pessoal está fazendo, toda a mobilização é muito bom. É gratificante e a gente está no meio dos melhores. Eu não falo só dos jogadores, é num contexto geral. Quando começa tudo certo, vai dar certo. No início, quando a gente estava treinando aqui em quarta-feira, primeira vez que eu vim aqui com a gurizada, com o Negrete e os guri, cara, já parecia que eu tava todo dia com eles, sabe? Eles me abraçaram de uma forma assim que é muito difícil tu chegar num lugar e se abraçar dessa forma. Então, se começa certo, vai terminar certo, né? E tá aí, as duas taças aqui, o título é nosso e tô muito feliz. Legal. A gente tem bastante tempo ainda agora para falar e... Pode? Só um pouquinho. Eu preciso mandar um abraço, senão eu não entro em casa. Tá? Não, um abraço para minha esposa, né, que estão na minha casa lá. Tá, a Ellen tá me assistindo lá. A Maria Helena, né? Que é, né, uma das torcedoras mirins aí do Canabarrense. A Alana e o Jonas estão lá acompanhando aí, sempre, claro, sempre trajado a rigor, né? Então, mandar um abraço para o pessoal que está assistindo lá. A gente vai ter bastante tempo agora, uma meia hora ainda para a gente conversar, e aí eu quero trazer passado e depois falar do futuro. E aí tem bastante história para trazer do Canabarrense do passado e depois a gente projetar um futuro de regional. E aí uma pessoa que está sempre na nossa audiência, e em primeiro lugar eu quero agradecer em nome do Grupo Popular, sempre na nossa audiência, e é uma figura que agora há pouco já pediram ele aqui nos aspirantes. Moa, ontem eu cheguei no campo, tu já estava chorando. O jogo nem tinha começado ainda, o aspirante nem estava em campo ainda. Como é que é para ti ser campeão mais uma vez junto com essa equipe? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao elenco do Canabarrense. Para mim é gratificante, porque eu, desde 91, primeiro título da segunda divisão. Essa é a camisa que tu usou. Essa é a camisa, 91. relíquia. Essa é uma relíquia. Todos os títulos foram importantes, mas essa foi a mais importante porque eu estava, antes do campeonato, eu tinha 60 dias internado para uma cirurgia delicada. E quando eu retornei, o Canabarrense me deu todas as condições para eu me afirmar no gol do Canabarrense. Nós sempre lutávamos pelo Canabarrense e até hoje. E essa foi a última. Essa é do Campeonato Regional 97.
2 relíquias que eu tenho guardado. Todos os títulos foram importantes, mas essas 2 são as maiores que eu tenho. 91 e 97 o título regional. E tá junto com essa, ainda mais nos aspirantes. Eu sou, para alguns deles, pode ser que eu tenho idade para ser vô. Mas eu me considero nem eles, um jovem no meio deles. E sempre apoiando na vitória, na derrota, eu estou na porta do vestiário para abraçar, porque no meu tempo não tinha isso. Perdia, não vinham lá, tapinho, valeu, valeu. Por isso eu estou sempre junto. Primeiro, no segundo, perdendo, ganhando, eu estou na porta do vestiário para cumprimentar. E eu venho para torcer pro Canabarense. Não venho para uma briga com ninguém, para xingar jogador adversário, nada. Eu venho para torcer pro Canabarense, para a entidade canabarense. Voltamos no FM também, terceiro tempo no ar, sempre na parceria de Milparks, sistemas inteligentes para a produção de leite. Nesse momento estamos conversando com o Moa, ele que é uma pessoa que representa muito o Canabarrense, tem uma história com o Canabarrense, estão aqui as camisetas, campeão 91, 97, campeão regional. Tá falando um pouquinho dessa história, o Moa que estava emocionado ontem, antes de iniciar o jogo. E Moa, tu tem uma foto, Tadeu, eu juro que não é pessoal, eu juro pra ti que não é pessoal, tá? Mas eu achei tão bacana, porque legal. É a tua identidade também junto com o Moa no clube. Porque o Moa tem uma foto aqui de quando o Moa jogava, o Tadeu pode dizer melhor quantos anos ele tinha, mas era um garotinho desse tamanho e já estava no Canabarrense. Então vamos falar um pouquinho do passado do Canabarrense, do quanto ele representa esse clube que está aí, que retornou, né, depois de um tempo parado também. O Moa tem essa foto, ele um dia eu estava no meu trabalho e ele me trouxe essa foto pessoalmente, ele fez um retrato dela, me trouxe pessoalmente ela. Falei, lá em Lajada, vou te parabenizar, vou te dar essa foto de presente. Eu olhei, eu digo, amor, mas tu tem isso? Sim, eu tenho guardado e acabei revelando ela e vou te trazer ela. Aí me trouxe ela. Então, pra mim é inexplicável, né, falar do amor que eu tenho pelo Canabarrense, do passado, né, porque eu me criei aqui. E essa foto era 92, mo? 92, né? Era no campo velho aqui ainda, né? No campo antes das piscinas, né? Na verdade. Então, eu vivia aqui. Eu vinha de manhã e ia embora de noite daqui, entendeu? Ficava o dia inteiro jogando bola, buscando bola e correndo. Então, tu cria uma identidade pelo clube, né? Minha família é daqui, entendeu? Então... E aí tu acaba crescendo, entendeu? Então é legal hoje porque aí eu tive a minha fase no futebol também, a fase boa, né, que chamam, né? Que nem essa gurizada tem hoje. E com certeza essa gurizada também estava no lado que eu estava naquela época, entendeu? Né, que nem o Luan, o Cauã, esses gurinhos também estavam na mesma situação, entende? Aí tu olha, tu vê, eu olhava, eu me lembro aqui embaixo, quando tinha o Cama, em 97, no regional, eu olhava o Itamar jogar, tinha o Jairo, tantos que eu posso. Então, assim, tu olhava, eu pensava assim, será que um dia eu vou conseguir jogar? Será que um dia eu vou jogar que nem eles e tal? Entendeu? Só que essa hora chega, né? Tu vai viver isso. E eu, graças a Deus, consegui viver isso. Eu ganhei 3 regional seguidos, entendeu? O Peixe tá aí, tava junto comigo, entendeu? Então, nós vivemos uma fase boa. E isso é o legal, que tu vive essa fase e tu vê depois gerações vindo, entendeu? Que nem a gurizada agora, né? Eu fiz muito isso, né? Porque é muito legal isso. Tu vê essa gurizada vindo e é um caminho bacana. Que isso é uma outra coisa que eu falo também pra eles, que é só o futebol que vai te proporcionar isso. Futebol é uma faculdade na tua vida, entendeu? Tu vai conhecer muitos tipos de gente, tu vai conhecer, entendeu? Então tu vai saber lidar com muita gente. Então é uma faculdade na tua vida. Então eu digo pros guri, aproveita a fase, entendeu? É divertido, é bacana, entendeu? Seja correto, faça sempre certas coisas, entende? Que, cara, o futuro é brilhante e é muito, muito legal isso. Essa foto, Moa, que foi estampada na Folha Popular, numa matéria do nosso colega Luiz Rups, que te manda um abraço também. Obrigado por ter passado essa história pra gente, a gente pôde contar para mais pessoas essa tua história, assim como a gente tem que também deixar um abraço aqui
para a irmã do Peixe. Ontem ela estava conversando aqui comigo, né? E aí a gente estava falando dessa questão de possibilidade daqui a pouco estar aqui no Canabarrense. Ela que está sempre na Copa, junto com ela também a Léria, que é a mãe do Vitinho, e tantas outras mulheres que estavam aqui na cozinha ontem. A Adriane também, depois me conseguiu um almoço às 2h da tarde, né, Bici? Então, obrigada a esse pessoal que está na audiência também. E o Bicicleta, que também participa do Canabarrense há muito tempo, né, Bici? Mais ativamente agora, nesse retorno do Canabarrense. Pode falar um pouquinho do retorno, de quando foi, Bicicleta? Mas tu também, que foi goleiro, junto com o Tadeu e os outros jogadores aqui, também foi goleiro do Canabarrense. Ou não era na época do Tadeu? Até com bicicleta eu já estava junto também. Eu sou mais novo que o Tadeu, não cheguei a jogar com o Tadeu. O Tadeu é mais velho que eu, então eu não joguei com ele. Não, eu nunca joguei grandes coisas, eu joguei porque eu gostava de jogar, mas nunca fui um grande jogador. Mas eu acho que a gente consegue contribuir mais fora de campo que dentro de campo. Sempre foi assim. E como é que é essa questão do Canabarrense, o retorno do Canabarrense já com 3 títulos seguidos no Intermunicipal? Não, isso é tudo um trabalho que a gente está fazendo desde o início do campo, e não é só dentro de campo. Isso vem desde a época que nós começamos a desmanchar piscinas e as coisas aqui no campo, começamos a construir o clube de novo, né? Infelizmente ele estava uma situação lamentável e a gente conseguiu construir esse clube de novo. E esse trabalho ele vem muito tempo antes do futebol para nós colher esses resultados que nós temos hoje. Então, assim, graças à diretoria, pessoas que ajudaram, que se empenharam. A gente nunca pode esquecer, foram um grupo de 7, 8, o Reginaldo mesmo sabe. Nós pegamos o dinheiro do nosso bolso, cada um deu um valor, para a gente começar a criar uma coisa aqui no clube de novo. Então, esse trabalho está sendo feito desde 2018, né, Reginaldo? Exatamente. Então, a gente está trabalhando até hoje e a gente não para. A gente tem que dar méritos também para as pessoas que trabalham fora de campo. E nós cobramos muito isso. Eu, Cristiano, o Chonho, desculpa se eu esquecer algum, o Denner, o Adriano, toda a nossa diretoria, que a gente sempre trabalha para fazer o melhor para o time. Mas é isso aí. Hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos lá na frente. Isso não adianta. Desculpa te interromper, Bicicleta, que nem a gente fala, né? Essas são as pessoas, não é invisível, né? Mas que não tá no foco ali, né? Mas que fazem uma grande diferença, uma enorme diferença. Porque eu já estava em diretoria de futebol em 2011, quando nós ganhamos o municipal aqui no Canabarrense. Eu estava junto também na diretoria. O Paulo está aqui para confirmar. Eu sei o quanto é difícil tu conseguir gente para trabalhar, entendeu? Não é o time, o difícil não é fazer o time. O difícil é tu achar gente para trabalhar, para lavar o uniforme, para botar a rede, para ficar na copa, para estar na entrada, para estar ajudando, quem vai fazer. Esse é o diferencial. Então essas pessoas às vezes não aparecem, só que elas fazem a maior importância para tu conseguir atingir um objetivo que é o título, entendeu? Não adianta tu só querer montar o time, entende? Então isso é que nem tu falou, né? Tem que agradecer muito essas pessoas. Porque senão tu não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? E isso é um diferencial que a gente tem aqui no Canabarrense, que fortalece muito o clube aqui. É exatamente isso aí, Tadeu. Esse trabalho ele tem que ser feito fora e tem que ser bem feito, sabe? Porque nós fora de campo a gente tem nós sempre tem que agir com a razão, tá? Nunca com coração, e nós tem que sempre estar com a razão. A gente tem que sempre fazer o melhor para o clube. Às vezes o atleta lá dentro está brabo, está estressado, o treinador, dirigente, alguns ali dentro que faz parte do futebol. Principalmente eu e o Cristiano, que estamos mais lá dentro, a gente está o tempo inteiro cobrando para não fazer nada de errado, para não bagunçar. A gente cobra qualquer atitude que não é legal para nós. Disciplina, a gente sempre está cobrando, a gente está cobrando o tempo inteiro isso. Então, isso é uma coisa muito importante. Jogar lá dentro, tu vai lá com emoção, com vontade de ganhar, e às vezes tu não pensa, mas nós
fora da diretoria, a gente já começa a semana inteira, a gente já começa na segunda-feira, terça, quarta, e a gente segue assim, e depois do jogo também. Então, isso é muito importante. É muito importante. Eu quero agradecer também assim, a todos, não é só um, dois, desde o que cobra ingresso, desde o que faz o pastel, desde aquelas que juntam a latinha no final ali, principalmente o Roberto. O Roberto é um cara assim sensacional, ele é o que mais trabalha dentro do clube, que é o tesoureiro. Ele pensa na bebida de segunda a domingo de noite. Ele não para, é o primeiro a entrar e o último a sair. Então a gente tem que dar valor para isso. Tem que dar muito valor para isso, porque se nós não temos essas pessoas, a gente não faz futebol. É muito difícil hoje nós ter essas pessoas. E a gente sempre está aberto ali para quem puder colaborar com nós, com qualquer coisa que seja, desde abrir uma garrafa, juntar uma lata. Todos são importantes no clube. Aqui não tem ninguém que é mais que ninguém. Todos são importantes. Nós aqui no Canambarense, a gente dá importância para todas as pessoas, todas mesmo. Inclusive aqui no Sub-23, eu vi uma coisa, esse campeonato aqui, que dificilmente a gente vai ver em outro clube. Domingo, ontem, quando nós empatamos o jogo, ou viramos o jogo, não lembro, não recordo agora se foi o primeiro ou o segundo gol, o nosso jogador do primeiro, eles simplesmente invadiram o campo. Tá errado, não podia fazer. Ali no segundo? Eu vi o vídeo hoje, o Poio. Meu Deus do céu. O Poio vibrou. Tava jogando se junto. Fosse um torcedor de 50 anos do Canabarrense. Então, essas pessoas, esses jogadores que o Canabarrense quer, que se identifica com o Canabarrense, que vem e tem amor pelo clube, não só pelo dinheiro. E nós temos esses jogadores, todos, os de fora e os de casa também. E o jogador que não tem esse espírito no Canabarrense, eu acho que ele está num lugar errado, mas nós não temos. Nós temos todos com espírito de Canabarrense, todos juntos, desde do segundo até o primeiro. Isso é uma coisa que eu ia reforçar também. Desculpa, não, pode falar, mas é isso aí que faz o negócio funcionar, né? Tu vê as pessoas, que nem disse, um exemplo, vamos citar o exemplo do Poio. O Poio parece um cara que joga há 20 anos aqui com nós, né? Ele vibrou tanto ali no gol do segundo ali, né? Sabe, ele apoia, né? Não é um cara que vem aqui, se farda, vai embora. Ele é um cara que se identificou muito com a nossa agremiação aqui com o Canabarrense, né? Isso que é importante, é isso que faz o time crescer cada vez mais. Né? Exatamente isso aí, não é só ele, né? É todos, é só um exemplo que eu vi que ele entrou vibrando. O Peixe falou antes, tocou o jogador tem a identidade do time, né? Exatamente. Eu vou mandar um abraço para ele, pro meu amigão aí, o Amarelinho, né, meu? Bruxa aí, a gente tem um grupinho no WhatsApp ali, a gente sempre se conversa. E é um exemplo que eu dou. O Amarelinho, a gente faz janta durante a semana, ele vem lá, quarta-feira, vem de São Sebastião, cair pra comer uma galinhada. Ô, Tadeu, o Mateusão não pode vir porque a mulher não deixa. Ah, não, esse aí não. Ele não vem que ali 7 horas fecha, chaveia a porta, ele não sai mais. Então, isso é que é legal, é bacana, entendeu? E não foi só caindo um mundo de água na quarta-feira. Ele veio lá de São Sebastião, cair pra comer uma galinhada com nós. Entendeu? Então, isso é diferente. Isso são pessoas diferentes, entendeu? Que tem alma, que vive o clube, né? Entendeu? E o Amarelo, a gente sabe, né? Que sofreu uma lesão, né? Até eu achei que ele nem ia conseguir jogar todo o tempo que jogou, né? Mas queria estar aqui, queria ganhar. Então, é isso aí que faz muita diferença também, né? E é muito Tadeu, importante. E aproveitando, eu acho que o cara brinca e tudo, né? Mas assim, ó, ontem de noite eu recebi uma mensagem do Stout, cara. Esses caras, e infelizmente só pode 6 de fora, né? E o cara foi nosso adversário dentro de campo, mas a mensagem que o cara mandou tu vê que, indiferente de onde ele tá, ele sentiu o que é o Canabarrense. E também aproveitando, quero mandar um abraço pra minha família, pra minha esposa, pra minhas 2 filhas. Mas o Mateusão meteu que tem um jaguar. Sou verdadeiro. Mas eu acho que é muito importante nós também parabenizar a Cate pelo trabalho que a galera faz. Eu acho que é tudo de coração também, né? Então, assim, é muito bacana, eu acho, parabenizar pela organização. Os guris todos parabenizaram aqui as pessoas que fazem tudo acontecer. Então, acho que é sensacional isso aí. E também eu acho que vale muito, né? Não pôde vir, jogou com nós aí, ajudou muito, que é o Tylon, tá? Mandar um abraço pro Tylon.
E o Jeff tá aí, ó. O Tyler chegou. Aê, Tyler! O Adriano também tá aí, ó, tá lá. A família Fel toda, né? A família Fel é... Tá fazendo a galinhada, né? A gente tem que destacar. Aí, ó. O irmão do Cristiano. Tá chegando aí, ó. Tá chegando aí. A galinhada tá quase pronta, Adriano. Preparativos finais, tá quase pronto. Viu só? Então vamos pros Vai ter maionese? aqui também. Não, maionese não. Ixi. Quer ver mais também, né? Quer não ver mais cedo? Mais, né? Peixe, mas o Lucas lembrou a gente agora há pouco de uma questão. O canabarrense, ele se iguala a Gaúcho e Esperança. Não, discordo. O canabarrense é maior. Vamos respeitar, né, Lucas? Número de títulos. Ah, não, aí tudo bem. Não, aí vamos lá. Não, é brincadeira, respeitando o Gaúcho e Esperança, né? A gente tem que respeitar sempre o adversário, né? Independente se tem títulos, não tem títulos, acho que o respeito tem que existir. E eu acho que essa questão que o Ivandro falou há pouco, eu estava prestando atenção aqui, a questão de respeito, de ter o controle, de tomar as ações para ter a paz, para não ter o conflito nos jogos, ela é fundamental, e o Cristiano, o Ivandro, eles fazem isso com excelência, né? O vulgo bicicleta, né? São pessoas que inclusive, eles puxam o freio, o nosso freio, que muitas vezes quem está mais envolvido dentro do jogo tem muitas vezes a ação mais enérgica, e eles são os caras que pensam, que estão sempre tentando, né, controlar. E precisa, né? Todo time precisa, para ter sucesso, desse tipo de pessoas. Quando tu tem os dois, né, o que empurra e o que segura, né, acho que a carroça ela anda bem, né? E acho que o canabarrense hoje ele está bem servido nesse sentido, né? E uma fala do Anderson aqui, que ele está com medo de falar no microfone, de aparecer aqui, né? Ele lembrou um detalhe antes, tu me fez a pergunta, e ele tem razão, né, nisso. O canabarrense sobre garimpar jogadores, né? O canabarrense, eu acho que logo não precisa mais, né? Já está acontecendo, o jogador quer jogar no canabarrense. A barca é boa, a linguagem da bola é essa, né? E, então, já está acontecendo, e cada vez vai acontecer mais se a gente der sequência, né? Se a gente der sequência no que está sendo feito, no que acontece hoje dentro do canabarrense, né? Que é valorização do jovem, né? Valorização das pessoas, né? Acima de tudo, né? Que fazem o futebol, que a gente está hoje falando do Roberto, que é o cara que menos aparece, mas que é o cara que mais trabalha, que mais tempo dá no dia a dia dele, né? E então, assim, essas pessoas, elas precisam ser lembradas, e o canabarrense lembra delas, valoriza elas. Falando em lembrar, a gente tem que destacar o Sartori também, né, Bici? Falar um pouquinho dele, dessa questão da lesão, né? Acabou se lesionando na tarde de ontem, o Sartori. Não, até ia comentar sobre isso, eu e o Vanderlei estava comentando hoje durante o dia, e quero deixar meu abraço, força pro Sartori. É um cara que eu conheci nesse campeonato, é uma baita uma pessoa, um cara 100%, ó, sem palavras para falar do Sartori. Eu quero deixar nosso abraço. E aproveitando, tá? Nós já conversamos, se for preciso, nós vamos fazer um evento para ajudar ele na cirurgia. Nesses momentos, um jogador entende a grandeza de um clube também. Exatamente, isso aí nós já conversamos hoje, e o Sartori pode ter certeza, ele vai se recuperar o quanto antes, e nós estamos torcendo por ele na maior força, e tudo que ele precisar, mas tudo mesmo, nós estamos colocando à disposição para ajudar ele. Então, ele se identificou com nós, com uma baita pessoa. Gente fina demais. E se fosse qualquer outra pessoa, nós também iria ajudar. Exato. A gente nunca vai deixar um atleta nosso na mão de qualquer maneira. Como a gente fez com o Augusto ano passado, a gente ajudou ele também, não precisa falar, né? Mas nós sempre vamos fazer isso, a gente valoriza as pessoas. É isso que nós precisamos fazer. E agora, então, para ir para o final já do nosso programa, projetar o futuro. Próxima competição, campeonato regional. Tudo encaminhado já, Cristiano, Paulo, o Moa já está preparado para a torcida, né, Moa? Ô, Bianca, a gente tem uma dúvida, tá? O canabarrense tem uma dúvida. A imprensa de Teutônia, ela vai torcer para quem? O Esperança está fora, tá? Gaúcho
ou canabarrense? A imprensa ela não pode torcer, a imprensa ela é neutra, né? Ederson, vem cá do meu lado. Ederson, onde tu tá? Vem cá. Que a imprensa é neutra. Quando tu narrar um gol, o volume vai ser maior pra que time? Silvio, vem cá. Olha só, quando a gente narra um gol, tu tá na praça esportiva daquele clube. Aconteceu isso lá na linha Germano também, o pessoal me cobrou. Tá lá na praça esportiva daquele clube. Óbvio que quando aquele clube da casa faz o gol, ninguém vai me escutar narrando, porque todo mundo grita mais do que eu. Agora, quando o adversário faz o gol, vão me escutar o narrador só. Então, tá explicado, por isso que vocês não escutam. Bom, pega a transmissão depois, não tem problema. Agora tu enrolou bem, né? Ele é bom, A gente tem que aprender a se defender. Olha, ele é bom, ele é bom. Aquela coisa, um repórter fica com um time, o outro com o outro. Então, por que eu falei mais do Poço? Porque eu estava acompanhando o Poço. Agora, não tem torcer para um lado ou outro lado. Se a gente tem que Bianca, a gente quer saber qual o teu contrato com o Poço, porque tu fez todos os jogos do Poço. Todos do Poço e todos do Canabarrense. Tu sabe que eu fiz só a Série A e tem uma explicação para isso. Lucas Leandro Bruni, ele pensa na gente e aí ele colocou a gente mais perto, as escalas mais perto de casa. Então, os jogos que eu fiz foi da chave A, que foi Canabarrense e Atlético Gaúcho, e por consequência, então, 11 Amigos e Poço. Não vi Juventude da Berlim jogar, não vi Gaúcho jogar nesse campeonato. Tivemos o privilégio, eu e você narramos e transmitimos a maioria dos jogos do Canabarrense. E dos dois times que foram para a final. Fomos privilegiados. Deu certo, né? Não, Nararas campeão, né? Eu também queria deixar um abraço pro Júlio Becker. Júlio da Becker. Danzer. Eu falo Júlio da Becker. O Júlio tá com saudade do Canabarrense, cara. Ele tá... As portas estão abertas. Ele tá triste porque ele foi pro Juventude, não deu certo. Foi pro Ouro Verde, não deu certo. Foi para uns amigos, não deu certo. Júlio, as portas estão abertas aí pra ti, cara. Quer ser feliz? Vem aqui. Eu não sei se deixar claro, tá, para as pessoas que estão em casa ouvindo, tá? Não é uma crítica, eu tô fazendo à imprensa, é uma brincadeira que a gente faz. Eu sou muito brincalhão, eu planto muitas ideias na cabeça, mas não é nada de crítica. É brincalhão para não dizer polêmico, né? Mas tá tudo certo. São brincadeiras saudáveis, tanto tuas quanto nossas também. Mas a torcida vai te pegar no próximo jogo. Eu só quero completar. O Peixe é aquela figura que ela é necessária pro futebol. Porque ele ajuda, o Peixe disse ontem, eu dou audiência. Ele ajuda a dar audiência, óbvio, mas ele também gera polêmica, gera brincadeira e gera essa resenha que a gente faz, que é muito importante. Tu sabe o que eu escutei no mercado esses dias? Terceiro tempo sem o Peixe não é terceiro tempo. Não. O Peixe e o Maurício estão esperando o Pix. Olha só, tu imagina se a rádio não tem audiência, quem vai querer anunciar? Então, assim, o envelope de vocês estão devendo parte para mim. Bianca, aproveitando aqui, um convite especial já. Com certeza esse ano a gente vai fazer o nosso bingo, tá? A gente não sabe a data certa, mas vai sair o nosso bingo com um sorteio, valores altos, enfim. Uma faixa de uns R$250 aí por duas pessoas, né, casal, enfim. E também dia 18 de outubro, o ano passado a gente fez um baile muito bacana aqui com a banda Cassinos de Santa Cruz. Então já fica aqui o convite também para dia 18 de outubro, nosso baile. Moa quer agradecer, ele ganhou um presente aqui, vai lá, Moa. Obrigado, Poio. Continua assim, terceiro par de luva que você me deu. Tricampeonato já. E um abração para a esposa em casa, senão não entra hoje em casa. Viu? E aproveitando, o melhor de tudo, dia 22 de junho, é o almoço e aniversário do clube, então tá todo mundo convidado. E os guri ainda já vamos descontar do envelope de quem não recebeu ainda um almoço. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Na verdade, nós que fomos convidados, então agradecer o convite. Ô, Bianca, só um minutinho. Eu não queria aparecer, eu queria deixar pra quem nunca apareceu na rádio, mas... Isso, vai lá. Pra quem? Mas queria mandar um abraço pro meu pai, pra gurizada do Serrinha aí que fez o crime no Intermunicipal.
E dizer que pros caras aí que estavam falando que iam quebrar a hegemonia do Canabarrense, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, tem que treinar muito. Nós queríamos mandar uma música aí pra todos os times que jogaram o Intermunicipal. Nós vamos agora... Mais uma, em vez dos caras ir na academia, correr na estrada, tem que vir nas quintas do Canabarrense aí pra pegar a senha. Vamos só finalizar no FM, seguimos na live no FM, encerramos nesse momento, sempre na parceria de Mil Parques Sistemas de Ordenha. Até a semana que vem. Seguimos aqui a nossa live. O quê? Na beira da praia, se não tiver você, se não tiver você, meu coração chora. E o quê? chora. A falta de você, meu coração chora. Chora, chora, chora. A falta de... Mais uma vez. E vou nadar e morrer na beira da praia, se não tiver você, se não tiver você, meu coração chora, 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 a falta de você, meu coração chora. Boa noite, viu, gente? Tchau, tchau. Assim encerramos mais um terceiro tempo. Boa noite e até a semana que vem. Chegou?